Oi, Mari, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Bem, só vamos esperar mais gente chegar aí, que eu acho que deu uma atrasadinha um pouco. Bom? Preocupa não. Vamos ajeitando aqui Ai, por tá bom. prazer em te conhecer. Prazer é todo meu, né, de fazer essa live com você. Não, foi de última hora, assim, né, essa mudança, mas deu certo. Foi, Ainda deu bem que certo. deu certo da gente fazer essa live. Que a gente já tava querendo fazer a live com você já tinha tempo, né? Aí você, agora vai dar certo. Aí tinha que dar. Ah, começou Deu a certo. entrar, gente. Deu certo. Aí eu já vou começar, pode? Pode, fica à vontade. Então tá. Então, por favor, se apresente. Primeiramente, boa noite a todos que estão aí entrando na live devagarzinho. Meu nome é Mariana Capovilla, tenho 32 anos, sou jogadora de vôlei e nessa minha última temporada eu fiz parte tanto da equipe de Valinhos quanto da equipe da Suíça, Val de Travers. Então vamos lá. É, como surgiu o seu interesse pelo vôlei? O meu interesse pelo vôlei, na verdade, não foi meu, foi da minha mãe, né? Minha mãe Ah, jogava lá na cidade de Valinhos. Eu não tinha assim muita noção do que era o esporte. Eu sempre fui uma moleca de rua, sempre gostei de ficar na rua. E aí, como eu sempre fui muito alta e descoordenada, minha mãe sempre me botou em tudo que era esporte. E como ela jogava vôlei, ela foi junto com as primas dela, apareceu no jornal da cidade uma chamadinha que falando que ia ter uma peneira na cidade, né, para participar da equipe de vôlei da cidade. E ela acabou me levando. E eu fui. Acabei passando pela altura, lógico, porque coordenação não tinha nenhuma, mas foi bem bacana. nossa, então foi um achado, né? Você ir lá. Aí Foi. você tomou. Aí você logo já tomou gosto pelo vôlei? Então, eu levava tudo como uma brincadeira, eu não sabia onde que eu tava me colocando, assim. Então, pra mim, eu sei, como eu sempre brinquei na rua, sempre fui de fazer todas as brincadeiras com menino, com menina, nossa, vivia na rua. Então, assim, o vôlei começou a ficar sério pra mim depois que eu fui pra equipe de Osasco, que foi lá que eu vi que realmente é onde eu tava me metendo, né? Tipo, que não era brincadeira, aquilo lá ia ser uma profissão. Entendi. Então a equipe de Osasco, você tem um carinho maior por ela, pelo fato de ser onde você começou a levar mais a sério pelo vôlei? Ou tem outra equipe que também você tem um carinho? Eu acho que por todas as equipes que a gente passa, a gente tem um carinho gigantesco, né? Porque a gente sempre sai com algum aprendizado de lá. Mas assim, a equipe do Osasco foi assim onde vivi toda a minha base, que eu acho que é o momento mais importante assim da nossa carreira. Esses dias até mesmo vi uma live da Clarice falando essa mesma coisa, que tipo a gratidão por tudo que nós passamos lá, tudo que eles ofereceram, a estrutura que o Osasco ofereceu, todas as dificuldades que nós passamos, porque lá a gente vive no alto rendimento desde cedo, né? A cobrança e tudo mais. Então, assim, a equipe do Osasco, para mim, ali, a categoria de base foi sensacional. Você começou jogando de ponteira posta ou você começou em outra posição? Quando eu comecei a jogar, eu era central. Isso daí até Ah, a equipe, mais ou menos. Depois, quando eu fui para o infantil, eu virei oposta. E fui oposta até o ano de 2011, que foi quando eu fui para Blumenau, que aí eu virei ponteira. entendi. Mas se fosse para você escolher hoje, voltaria a jogar como oposta? Eu tenho uma facilidade grande em atacar pela saída, né? Eu gosto. É, mesmo porque foi toda a minha base ali, então acho que eu tenho um carinho especial por ser oposto, mas eu gosto de ter responsabilidade. Então, assim, Ah, para mim, a posição de passe e recepção é uma coisa que me faz crescer bastante. entendi. E no início da sua carreira, teve alguma jogadora que você se inspirava nela? Questão de inspiração, acho que no início da carreira, assim, eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei no Osasco e comecei a ver realmente
grandes atletas jogando lá. Porque, como eu falei, eu não sabia muito o que era esporte, não sabia onde eu estava me metendo. E quando eu cheguei no Osasco, aí eu tive. Eu comecei a ver grandes jogadoras que faziam parte lá da equipe adulta, né? Então, assim, eu comecei a observar mais. Só que eu acho que, assim, inspiração mesmo, um momento que eu falei assim, meu, acho que é isso que realmente eu quero, foi quando eu fui para a seleção, no ano de 2004, que aí eu pude observar lá a seleção masculina, que foi o Ouro Olímpico, né? A seleção olímpica de 2004. Eu acho que ali foi um grande diferencial para mim, porque ver a dedicação deles ali treinando é sensacional. E você também já jogou na seleção pela categoria do infanto juvenil e do juvenil, né? Qual foi a sua reação quando você foi convidada para jogar na seleção pela primeira vez? Então, é meio estranho, não é estranho, mas é uma surpresa, assim, porque a gente vê que nós estamos entre as melhores do país ali, né? Realmente é uma seletiva, onde você tem que fazer o seu melhor todos os dias, não é uma coisa fácil, ainda mais quando você está na categoria de base, que você, às vezes você se acha que tem como dar o luxo de não treinar bem, né? Tipo, hoje eu não estou bem, acho que isso não é normal, não. Não tem essa opção. Quando você chega na seleção, todo santo dia é o seu melhor. Você tem que estar lá para fazer o melhor. E quando você vê que você está entre as melhores do país na sua categoria, com certeza isso daí deixa a gente muito feliz mesmo. Eu tive a oportunidade de ficar 3 anos na seleção. Um ano eu fui para o Sul-Americano, nos outros eu fui convocada, mas foi sempre um dos últimos cortes, assim. Mas foi sempre um aprendizado muito grande. Então, assim, só de você ser convocado em uma das listas da seleção, eu acho que já faz um diferencial para a jogadora, né? Porque mostra que ela ainda está nas melhores do país, igual mesmo que você não tenha ido no primeiro momento, né? Para lá, mas você já está naquela lista das melhores do país, da sua categoria. E como é que foi a experiência lá? Eles treinam muito a questão psicológica antes dos treinos? Ou lá mais é só treino com bola e parte física? Não, lá na seleção você vive 24 horas durante 7 dias por semana para o vôlei. Não tem, não tinha um dia que você não tinha como não pensar em vôlei. A nossa seleção foi a primeira a estrear o centro de Saquarema, né? Então a gente chegou lá. Hoje ainda tem um pouco mais de estrutura, vamos dizer assim, lá dentro, né? Antes só tinha as casinhas lá, os apartamentos para a gente dormir. Mas assim, chegar lá na seleção, o meu primeiro ano teve, se não me engano, 42 atletas na primeira convocação. Acho que a Nossa, gente ficou 3 dias treinando, aí foi uma seletiva, né? De 42 passou para 24 e aí foi diminuindo com o decorrer do tempo, chegando perto do campeonato. Mas para quem convive, quem está ali o dia inteiro, é psicológico todo dia, porque você tem que estar bem. Se você não está mal, você acha que seu telefone do quarto vai tocar, você vai se portar, você vai se mandar embora. Então a rotina era: acorda, toma café da manhã, vai treinar, volta pro quarto, toma banho, vai almoçar, dorme, vai treinar de novo, janta e dorme. Era essa a rotina, assim, todos os dias. lá era mais de, assim, você criou uma grande amizade com as suas colegas lá, ou lá era mais assim, cada um focado, não tinha tempo nem de noite para dar uma conversa? Era muito difícil, assim, a gente pegar. A gente tinha as amizades ali dentro, lógico, porque cada vez que a gente ia, voltava de uma folga, a gente estava em um quarto diferente. Então a gente tinha o entrosamento ali com todas as meninas. Mas assim, não teve problema nenhum com nenhuma. A gente fez amizade com todo mundo. A minha seleção assim, foi maravilhosa. Teve grandes jogadoras que saíram de lá, que estão se destacando ainda aí no cenário brasileiro e mundial. Então, assim, eu fico muito honrada de ter feito parte dessa equipe, de ter convivido, ter tido essa experiência lá na seleção. Entendi. E essa temporada você vai jogar no Valinhos? Não, vou jogar em Valinhos. Não? Vai jogar onde, Não, então? não. Ainda não tem nenhuma equipe definida, tem algumas opções, assim, só que nada de proposta firmada. Ah, podia ter falado pra gente em primeira mão qual era o time que você iria.
né? Mas tudo bem. Então, o que que você espera para essa temporada? Carol, oi, tá ouvindo? Oi. Eu acho que cortou aqui um pouquinho. Oi, oi. Ou agora deu. Cortou. Você tá meio direito. Agora deu certo? Não, ainda não, tá meio quadriculado. Aí, vou tentar. Tá dando certo. Eu acho que agora deu. Qual que foi a pergunta? O que que você espera para essa temporada, depois de um longo período de quarentena? Eu acho que vai ser uma temporada assim difícil para os atletas voltarem, é lógico, na sua melhor parte física. Não é fácil você estar aí 5 meses parado, um atleta ainda mais que depende do corpo para poder ter o rendimento. Mas eu acho que não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, vai ser um momento assim de readaptação de todo mundo para poder fazer o seu melhor. E qual que é o maior desafio de ser uma ponteira? Como ponteira, meu maior desafio sempre foi o passe. Apesar de ser um movimento que eu gosto, ser um fundamento que eu gosto bastante, sempre foi meu maior desafio. Ali no jogo, no treinamento, é um gesto técnico que eu procuro sempre estar muito bem focada para poder executar da melhor forma possível. Tem alguma coisa que você faz para tentar manter o foco durante a partida, para não se distrair? Eu acho que assim, durante a carreira a gente já vai se acostumando a ter alguns protocolos, né, para não perder o foco e tudo mais. Acho que hoje fica um pouco mais fácil, né, ficar um pouco mais concentrada no jogo, bem mais concentrada. Tanto que na maior parte do jogo, dificilmente a gente consegue, no meu caso, consigo ouvir a torcida, ou se não, fora, só o técnico normalmente dá para ouvir. A torcida é muito difícil ficar ouvindo, por mais que eles fiquem gritando ali. A gente tenta sempre manter o foco na quadra, no que a gente tem que fazer, quais são as táticas do jogo e tudo mais. Como é que você faz para superar uma derrota? Você leva aquela derrota com aprendizado, próxima partida, você vê o que você mais errou durante a partida, ou você fica mais naquela tristeza, tentando se culpar ou alguma coisa assim? Não, eu acho que é difícil você se culpar. É lógico, a gente se culpa, a gente quer fazer o nosso melhor sempre ali na hora do jogo para poder ajudar a equipe. Mas assim, é difícil se culpar também, porque é um jogo coletivo, né? A gente depende de inúmeros fatores, depende de outras pessoas para poder executar, para poder fazer o ponto, para poder ganhar o jogo e tudo mais. Só que assim, quando acaba o jogo, a gente perde alguma coisa assim do tipo. Até mesmo quando ganha, se eu vejo que teve algum momento do jogo que eu tive dificuldade, eu procuro pegar o vídeo e assistir o que eu estava fazendo de errado ou o que o time adversário estava fazendo para poder me marcar, para poder me anular, alguma coisa do tipo, para poder corrigir e não acontecer a mesma coisa no próximo jogo. Entendo. Então, assim, sempre que tem um jogo, vocês nos treinos mesmo, vocês costumam fazer muita leitura de jogo, com vídeos do outro adversário jogando, ou vocês treinam mesmo mais com a bola para tentar montar uma estratégia dentro de quadra? Não, o vídeo sempre faz parte do treinamento. A bola eu acho que a gente costuma levar o que a gente viu do vídeo para executar na quadra. Então, por mais que a gente perca, nem que não digo que seja perder, mas é um ganho a mais, porque às vezes você observando, você aprende muito mais do que estando ali só na prática o dia inteiro. Então, no vídeo você consegue ver talvez a deficiência
de outras jogadoras, e aí você leva para o treino e tenta executar aquilo que você viu no vídeo. E você prefere jogar em casa com a torcida a favor ou fora com a contra? Você acha que a contra poderia te Ah, em motivar um casa. pouco mais? Ah, Eu gosto muito de jogar você, em casa, porque a torcida sempre, né? No caso da época que a gente jogava em Valinhos, a maioria dos jogos, quando eram próximos, assim, em São Paulo, alguma coisa, sempre tinha um pessoalzinho que juntava um carrinho e ia fazer uma bagunça lá no ginásio. Mas jogar em casa eu acho que não tem sensação melhor. mas então a torcida a favor te motiva muito mais do que a contra, né? Ah, com certeza. Não, a contra, lógico que motiva, né? Você tá ali, você quer mostrar que você sabe, que você pode, mas quando você tem uma torcida a favor, com certeza é diferente. Você jogou tanto na Superliga A, tanto na Superliga B. Inclusive, você foi até campeã da Superliga B, né? O que que muda dos treinos e nos jogos de uma para outra? Nos treinos não muda nada. Acho que a dedicação, o Ah, empenho sempre acaba sendo mesmo. A rotina não muda, porque o objetivo é você estar ali sempre fazendo o seu melhor, independente contra quem você esteja jogando ou em que nível. O objetivo é sempre o mesmo, fazer o seu melhor e continuar treinando. e os jogos? Você acha que os jogos da Superliga B são, digamos assim, um pouco mais fáceis do que da Superliga principal? Eu digo que os jogos nunca são fáceis, né? Depende do seu trabalho, depende do trabalho da sua equipe, porque fácil nunca vai ser. Se você der chance hoje, ninguém mais é bobo, ninguém vai perder a oportunidade de ganhar. É, então você não pode entrar com a guarda baixa, você tem que sempre ir para fazer o seu melhor, independente se é Superliga A, se é Superliga B, se é Superliga C, ou regionais ou abertos, não importa. Porque a dificuldade sempre vai ser a mesma, é sempre contra você, né? Jogar contra as equipes que são consideradas um pouco mais fáceis, acaba sendo mais difícil, porque você abaixa a guarda. Então isso daí acaba sendo treinamento também. Tem porque você não pode abaixar a guarda tanto, porque senão você vai achar que é muito fácil, não vai acabar ganhando até o jogo, né? Então, porque aí você, independente do momento, assim, hoje todas as meninas que jogam já têm uma bagagem, alguma coisa, ninguém entra mais para brincar. Então, se tiver a oportunidade de de ganhar o jogo, tirar um set ali, com certeza vão fazer de tudo. E se você começar com a guarda baixa, aí você vai acabar saindo do jogo por conta sua mesmo, né? De não estar ali focada no que você tem que fazer. Então, independente do nível, você tem que estar sempre disposta a fazer o seu melhor. Entendi. Você também já jogou em Portugal, né? Lá você foi também vice-campeã da Liga Portuguesa. Como é que foi sua experiência lá? Então, em Portugal foi um pouco. Não foi que eu cheguei a ser, né? Eu fiquei pouco tempo lá em Portugal, não consegui me adaptar. Meu técnico lá era o Fabiano. Ele até entrou aqui na live, gostaria de mandar um abraço para ele, Fabiano Kivieck. Então, ele foi meu técnico, ele que me levou para lá, mas como eu era muito nova, estava acabando de sair do juvenil e eu estava em um momento um pouco difícil, assim, para realmente saber o que eu queria para minha vida, né? Então, eu tentei jogar fora do país, foi quando ele me deu essa oportunidade de ir para lá. Acabou não dando certo, tive muita dificuldade em me adaptar e aí eu voltei para casa e resolvi dar um tempo do vôlei. Mas você também depois foi para a Suíça, né? Um tempo depois, para a Suíça. Qual que foi a maior dificuldade de se adaptar lá? Ai, na Suíça não foi nada, não foi nada difícil. Para mim, realmente a maior dificuldade para mim é ficar longe da minha família, né? Mas assim, da forma que eu fui para lá, acabei indo em dezembro do ano passado, meio corrido assim, foi uma oportunidade que apareceu, não podia perder. Então eu fui para lá, fui muito bem recebida, morei com uma família maravilhosa lá, que como eu morava com uma família, eu não me senti tão fora de casa. Então eu vivia bastante a rotina deles. Isso daí me ajudou bastante, me ajudou muito mesmo a não deixar o coração apertar tanto em estar longe assim. Mas foi muito bom lá.
E o frio lá não atrapalhou um pouco, não, os treinos, na hora Não, de daquele. climatizado, né? Então, assim, Sim, é bem melhor, é bem diferente. É, a casa onde eu morava era perto do ginásio, então era andando 10 minutinhos. Sofri um pouco com a quantidade de roupa, não estava acostumada com aquele tanto de roupa. Tanto que eu tenho umas fotos assim que eu não conseguia me arrumar. Eles me levaram para conhecer um. A família que eu morava me levou para conhecer um lugar lá e, meu, fazia -2, ventava muito, a sensação térmica era tipo -20, era muito frio, Jesus amado. eu não conseguia me adaptar ao tanto de roupa, né? Então, assim, eu fui me adaptar só quando tava já no finalzinho assim do inverno lá. Mas foi engraçado, foi uma experiência maravilhosa. Nossa, esse frio atrapalha, então. Nossa, sair com muita roupa, assim, dificuldade, gente. Não, foi estranho. Depois eu me adaptei e tudo mais. Só que, assim, lá dentro do ginásio era tranquilo. Temperatura ambiente, né? Lá dentro, assim, uns 23, 24 graus, uma temperatura boa pra gente jogar. Porque difícil é jogar aqui, né? Quando faz frio, quando a gente tem que jogar, agora nessa época do Paulista, que normalmente chega a fazer 15, 16 graus, tem que jogar com esse tempo aí. Aqui machuca. Aqui a bola machuca Muito. bastante. Eu acho que o brasileiro em si não pode fazer um friozinho, cair um grauzinho, que já vai lá, veste blusa de frio, já põe até a bota pra sair assim. E como foi ganhar o seu primeiro troféu? Sua primeira medalha? Minha primeira medalha foi pela equipe de Valinhos, quando eu comecei jogando, que a gente foi campeãs dos jogos da APV, que chamava na época, não sei se chama assim ainda hoje, mas ali dos jogos da região. Não tem como explicar, é uma sensação boa, é que tipo, o dever foi cumprido, o dever foi cumprido. E é uma delícia festejar depois e tudo mais, é muito bom. E como é que é a alimentação e a rotina de treinos de vocês? Vocês têm que ter uma alimentação balanceada para poder se desenvolver melhor? Ou é mais tranquila? Não, eu tenho que me cuidar bastante. Eu sofro bastante com isso, com questão da alimentação. Então, sempre que a temporada começa, né, que eu vejo assim que eu já vou para algum time, aí eu procuro me cuidar um pouco mais, passar com algum nutricionista para poder fazer um cardápio aí para mim poder atingir o meu melhor durante a temporada. Mas não é fácil, não é nada fácil. Sim. E a rotina de clube, como é que é? Vocês estão treinando, você está treinando em casa já para se preparar para começar essa nova temporada? Não, então, aqui eu tento fazer alguma coisa aqui em casa, né? Com esse negócio da pandemia, eu evito sair, porque minha mãe, tem minha sobrinha aqui em casa e tudo mais, a gente evita. Mas, assim, a rotina aqui da cidade já está voltando ao normal. Tem uma cidade vizinha aqui que já está começando a voltar aos treinos. E eu vou tentar me ajeitar para poder voltar a treinar com eles. Pelo menos voltar ao ritmo devagarzinho, nem que até eu definir o que eu vou fazer. Sim. E você tem já algum meio que escolhido, algum time que você queira jogar já? Não, que eu queira jogar, para mim, nesse momento, parecia lucro, né? Mas, assim, se tiver que preferir, se eu tiver a opção de escolher entre um time aqui no país e um time fora, com certeza eu fico por aqui. Com certeza. Ah, você não quer ficar longe da família nessa temporada, não. Não é por questão assim, se fosse falar assim, você vai voltar para a Suíça, talvez para lá eu até voltasse. Ah, Pelo que eu já vivi lá, eu sei como que é, já ficaria um pouco mais tranquila em saber que não seria tão difícil assim, né, a minha adaptação de novo, porque querendo ou não, toda vez que você vai para um lugar é uma readaptação. Mas assim, é lógico que você estando no seu país, você falando a sua língua, você tendo técnicos brasileiros e tudo mais, é diferente. e já falando da língua, como que você adaptou em questão de língua lá na Suíça? Então, a minha sorte foi que o técnico lá da Suíça é brasileiro. Ele é Ah, carioca, já está lá para a Europa já faz 16 anos. Então, assim, a minha
comunicação com ele era um pouco mais fácil. Difícil era um pouco com as meninas, né? Assim, eu sei falar inglês, eu entendo mais do que eu falo, né? Mas lá, na verdade, falo francês. Então eu tive que. Agora no finalzinho eu estava entendendo bem já o que era falado, o que era conversado. Em questão de quadra, eu não tive problema, dava para entender o que o técnico falava. Quando eu não perguntava, graças a Deus dava para fazer isso, né? Deu Mas muita sorte que ele era brasileiro. a questão da língua, assim, foi uma experiência completamente nova para mim, que eu adorei, adorei. Então, talvez você volte para lá algum dia, né, jogar na Suíça, e já vai estar mais fácil, né? Não, eu ainda falo com a família lá, né? Toda semana Ah, quase a gente fala, a gente troca mensagem. Eu ainda estou no grupo da família deles. Então, nossa, a gente sempre. Falei com eles no domingo, se não me engano. Eles sempre ligam, a gente mistura um pouco do francês com o inglês, se não dá para entender de nenhum jeito, vai no português mesmo, porque aí eles entendem do italiano, né, que é um pouco mais parecido. sim, mas dá tudo certo. Do jeito que for, dá certo. Se nada der certo, aí vai pro Google. Aí vai pro Google Tradutor. O importante é manter o contato, né? Tá tudo certo. Sim. Ah, eles foram uma família que me acolheram como filha. Não tem como não manter o contato com eles. Eu até estou procurando um cursinho de francês para fazer, para poder ficar mais. Tentar ficar um pouco mais fluente, né? Para conversar com eles. Sim. E como que você concilia sua vida pessoal com a profissional? Na época, quando nós estamos em campeonato, em fase de treinamento, é difícil. A gente tem que abrir mão de muita coisa, né? Durante o campeonato, durante os treinamentos, porque senão a gente não aguenta. A gente se forçar um pouquinho mais, vamos dizer assim, agora na pré-temporada, costuma ser a pior parte do ano, né? Assim, da Treinos temporada, mais intensos. que é muito intenso, é muito intenso. Então a gente precisa do descanso. E se a gente não fizer direito e quiser conciliar uma festa ou não descansar o necessário, a gente acaba se machucando. Então tem que saber disso daí. Quando a gente começa, quando a gente está nessa profissão depois de um tempo, a gente entende que o descanso faz parte do treino. Então, conciliar a vida pessoal com vida profissional, assim, nesse meio é um pouco difícil. Então, a gente realmente tem que abrir mão, tem que aproveitar as férias quando entrar. Nossa, então abre mão totalmente da vida pessoal quando tá na época de treinos, né? Porque então, o jeito que você tá falando assim, é bem difícil mesmo, né? Quanto mais descansar, melhor. Eu sou desse tipo. É lógico que tem pessoas e pessoas, né? É diferente, mas eu sou desse tipo. Eu evito, eu prefiro, às vezes, se tiver que fazer uma festa, alguma coisa, fazer na minha casa, porque se eu quiser, eu fecho a porta e vou pro meu quarto. Então, se tiver que fazer alguma festa, alguma coisa, eu faço em casa. Então, mas é gostoso, a gente tenta conciliar sempre quando dá, que é um pouco, principalmente em época de Superliga, né? Às vezes tem 2 jogos por semana ou tendo, a gente está sempre viajando e tudo mais. Quando tem 2 dias de folga, aí a gente sempre procura, é lógico, fazer alguma coisa para poder relaxar, poder mudar o foco, porque ficar tipo 10 meses só nisso daí realmente é difícil, mas tem que saber levar sempre com consciência do que você vai fazer. E as viagens com os clubes são bem cansativas, a rotina de treinos lá muda muito. Não, acaba sendo sempre igual. Na maioria dos. Aqui no Brasil, todos os clubes praticamente agem dessa forma, né? Do mesmo modo que na seleção brasileira. É, treina de manhã e treina à tarde. Treina de manhã e treina à tarde, normalmente segunda a sexta, é de praxe, aí final de semana, aí depende também da questão de jogos quando começa a entrar. Entendi. Se fosse para você mudar alguma coisa na sua carreira, você mudaria? Nada, nada. Viveria tudo de novo. Que eu acho que eu aprendi, eu cresci bastante com tudo que eu passei. Com todas as escolhas e tudo mais.
certas ou erradas. Acho que eu não mudaria, não. Entendi. Então, você acha que isso te ajudou muito para a vida? Algumas escolhas, talvez, digamos assim, erradas que você fez, te ajudou a ser quem você é hoje? Sim, sim, com certeza. Isso daí, principalmente nas categorias de base. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei sempre muito minha mãe, sempre a decisão dela. Então, a partir de quando eu saí de casa com 14 anos de idade, eu mesmo assim eu pedia para minha mãe se eu podia fazer algumas coisas. Eu ligava para ela e pedia: mãe, posso sair? Ela: não. Eu não saía. Nossa, Então, a primeira vez que ela me deixou sair foi engraçado, porque foi na comemoração de um campeonato que a gente tinha ganhado. Aí a Irma tinha dado pra gente uma van para poder levar a gente pra balada. Aí a gente foi de balada, a van ficou esperando a gente lá na porta até a gente sair. Só assim. Mas eu sempre fui muito correta. Eu nunca fui de festa também, de balada, de virar à noite, de beber. Não gosto dessas coisas. Mas eu sempre tive muita responsabilidade nas minhas escolhas. então desde o início também sua mãe te apoiou a seguir essa carreira de vôlei? Ou em algum momento ela queria que você estudasse mais e diminuísse um pouco o ritmo de vôlei? Não, não. Minha mãe sempre foi aquela mãe que sempre influenciou a gente a fazer o que a gente quisesse, deixar fazer o que a gente quisesse. É lógico que questão dos estudos ela fazia questão, né? E assim, quando eu fui para Osasco, a gente tinha bolsa em escola particular. Então eu fiz toda o meu colégio ali no Osasco, que era no COC. Minha mãe sempre deixou a gente fazer as nossas escolhas. A partir do momento que eu ligava para ela chorando, falando que eu não queria mais isso, que eu não aguentava mais, ela falava: então arruma suas coisas e vem embora. Nossa, Mas eu não voltei para casa, né? Porque acabava sendo uma decisão minha. Mas ela falou assim: se você não estiver feliz, se você não estiver gostando, arruma suas coisas e vem embora. Nós vamos estar sempre aqui em casa para poder te ajudar e auxiliar no que precisar, mas a decisão é sua. Aí, por fim, eu sempre acabei ficando, a gente sempre chorava, o que é normal, reclamava, o que é normal também. Mas ela sempre apoiou muito. Minha mãe sempre foi uma pessoa guerreira, porque não foi fácil. Sou eu e mais 3 irmãos. Eu sou a mais velha aqui de casa. E logo que eu saí de casa, teve a minha irmã também que saiu, com 13 anos de idade. Eu estava com 14, ela com 13. Eu fui para Osasco, a minha irmã foi para Nova York. Então, coitada da sua mãe. minha mãe teve que se virar nos 30, assim, mas ela sempre deixou a gente seguir os nossos sonhos. E é assim até hoje. Ela sempre apoiou a gente. Se você não fosse jogador de vôlei, você teria outra profissão em mente para seguir? Como eu jogo vôlei desde cedo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. Quando eu parei de jogar, eu tentei trabalhar com meu pai na época. Assim, gostei e tudo mais, só que sabe quando faltava alguma coisa? Não era Sim. igual. Né? Quando eu parei de jogar, eu mudei completamente minha rotina, parei de ver TV, não assistia mais vôlei, tentei Uhum. manter a parte física, a academia e tudo mais. Só que faltava alguma coisa na minha vida, que é essa emoção, né, que a gente vive, essa intensidade que é Sim. o esporte e tudo mais. Mas, assim, ainda bem que eu consegui voltar tipo, foi a decisão correta. Sim. E hoje está jogando muito bem. Né? Obrigada. Acabei aqui o Paulista, que foi meu último campeonato aqui. Eu tava numa fase muito boa. Tipo, até eu me surpreendi. Eu e a levantadora que estava comigo, a Eliael, a gente se adaptou muito bem uma à outra e eu consegui atacar bolas que há muito tempo eu não atacava. Ou, na verdade, nunca ataquei, né? Então, assim, eu acho que muito vai do companheirismo também, das meninas que estão do nosso lado. Estão pedindo aqui para você falar qual que é o seu vínculo com o Valinhos. Vínculo com Valinhos? Nenhum mais, nenhum, infelizmente. Entendi. Então, vamos lá. O que te motiva a treinar todos os dias? O amor pelo esporte, o amor pelo que eu faço. Quando eu saí da categoria de base, eu estava sempre muito na dúvida eu estava na dúvida do que eu ia fazer, se era isso realmente que eu queria. E quando eu voltei a jogar, porque eu saí muito triste, né? O estresse, tudo mais, o que a gente vive desde muito cedo.
Assim, eu saí muito triste, saí muito abalada, não sabia se era isso que eu queria. Mas quando eu resolvi voltar, foi quando eu vi que realmente eu gostava disso que eu fazia. E a partir desse momento eu nunca mais reclamei por estar perdendo uma festa, por estar perdendo uma viagem, por não poder sair e ter que treinar todos os dias, e me dedicar aquilo lá para fazer o melhor. Então, eu acho que o amor é a resposta para isso. Então você abriu mão de muita coisa. Você acha que talvez ter começado o vôlei um pouco mais tarde teria sido melhor sua infância, assim, para adolescência? Não, acho não vejo assim, acho que vai muito de pessoa para pessoa. Já vi, teve uma menina que jogou comigo, que foi a Giovana, na equipe de São Bernardo. Ela começou a jogar com 16 anos de idade. Então, assim, eu não vejo como a idade influencia na questão assim de ser estressante ou não ser estressante, porque a partir do momento que você escolhe um trabalho, acho que não só no esporte, mas em qualquer trabalho tem ali suas brigas, tem seu estresse, né? E a gente tem que aprender a conviver. No caso, no meu caso, foi desde nova, desde os 14 anos, que foi quando realmente eu fiz do vôlei um esporte para mim, para ser minha carreira. Então, a partir do momento que eu escolhi isso, faz parte, é a minha carreira, então vai gerar estresse, vai gerar briga, vai gerar normal. Então, não acho não. Qual que é o seu maior sonho no vôlei e na vida pessoal? No vôlei, ai, no vôlei eu acho que a princípio é continuar jogando por mais alguns anos, né? Assim, é ainda construir uma carreira pós-jogadora, né, dentro do esporte, que quando eu comecei o projeto em Valinhos em 2014 foi uma coisa que eu me identifiquei muito, né, com essa oportunidade de passar o que eu aprendi, o que eu vivi para outras pessoas, principalmente para as categorias de base. Eu vejo o adulto como sendo a formação, como sendo é, a finalização de um processo. Essa transição de carreira é muito difícil e eu vejo como uma oportunidade ali das pessoas que estão nessa transição do juvenil para o adulto. Eu gostaria de tentar fazer algo diferente. Então, quando comecei o projeto em Valinhos em 2014, comecei a me identificar muito com essa área e uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu quero para mim. Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? A gente não sabe, tem muita coisa para acontecer ainda. E, e na vida pessoal, acho que é só saúde e felicidade para mim e para minha família. E você pensa em continuar jogando e continuar com esse projeto? Porque aqui no Brasil o investimento da base é pouco, né? Então você quer criar isso para mais jovens saber do vôlei, para poder ter, digamos assim, mais jovens subindo da base para o profissional. Então, com o decorrer do tempo, eu comecei a perceber que realmente as equipes não pensam mais na base, né? Não pensam no atleta, no desenvolvimento da pessoa, como foi na minha época. E eu sempre cito muito Osasco, porque foi lá que eu aprendi a ter meus fundamentos, eu aprendi como pessoa e tudo mais. Só que hoje não vejo mais isso nas categorias de base. Não vejo mais atletas que têm essa estrutura para poder se desenvolver também como pessoa, só como esportista. Então, eu acho que assim, eu tenho vontade sim, eu tenho sonhos, eu tenho os planos, tentar botar em prática e, e tentar fazer de... Tem algum jogo que marcou a sua vida? Ai, que marcou a vida. Eu acho que todo jogo sempre deixa uma pontinha, deixa alguma coisa marcada ali na frente. Mas se for falar de eventos recentes, né, que eu acho que sempre está mais fresco na nossa memória e tudo mais para poder falar, Uhum. na minha opinião, um dos melhores momentos assim dos anos para mim foi o último jogo agora no Campeonato Paulista em 2019 contra a equipe do Osasco, que a gente ganhou de 3-2 de Osasco.
Então, é lógico que ganhar de Osasco é sempre bom, independente de qualquer coisa. E teve a vitória contra o SESI também, na Superliga 2015-2016, de 3-2 também. Foi muito legal. Então talvez tenha uma possível volta sua para Osasco. Não, é difícil. Lá eles buscam garotas novas também, né? As que estão na minha idade têm um rendimento bem mais alto e tudo mais. E eles buscam novas e tentar desenvolver, tentar formar também, mesmo que no adulto, para poder fazer parte. Sim, se eu tivesse convite, é lógico que eu aceitaria, mas é legal. Então, tá. Qual que é a sua melhor qualidade dentro de quadra, além do ataque? E o que que você acha que você poderia melhorar? Além do ataque, a defesa. Eu amo defender. Eu amo, é uma coisa que eu sempre gostei muito, muito. E um que eu acho que sempre dá para melhorar é o bloqueio. O bloqueio nunca tá bom, mas é um fundamento assim que eu também busco sempre tentar melhorar bastante, junto com o passe, né? Que a gente não pode parar de treinar nunca. Você acha que a maior dificuldade do bloqueio é ter aquela altura ou é a passada para chegar numa velocidade certa, assim, não sei. É a adaptação de jogadora para jogadora que sempre muda. Eu acho que nunca é igual, né? O movimento não só do atacante, mas também da velocidade da bola que a levantadora impõe. Então sempre tem que estar, a gente tem que estar se adaptando questão altura, velocidade, potência da jogadora, se ela bate para cima, se ela bate para baixo. Então a gente tem que sempre prestar atenção e treinar muito bloqueio. Vocês treinam bloqueio todos os dias? Treinam, digamos, tudo todos os dias? Não é todos os dias. Depende da época do campeonato, a gente dá preferência para outros fundamentos que a gente acha que vai fazer mais diferença. Porque o bloqueio é um sistema defensivo que a gente pode fazer ponto com ele. Mas também, se você tiver pelo menos uma boa marcação ali e fazer a jogadora ter que atacar talvez não no melhor golpe dela, a gente tem a possibilidade de defender. Então, é, são várias coisas assim que influenciam, não só o ponto em si direto. Sim. E o que que o vôlei te ensinou para sua vida? Caráter, companheirismo, empatia, né? Saber ajudar, saber ser ajudada, aceitar a ajuda dos companheiros. Me ensinou a brigar? Tô brincando. Não, nunca briguei na quadra. Mas eu acho que me ensinou a ser uma pessoa forte. Uma forte também. Bastante forte para poder ser firme ali nas minhas escolhas. Então, esse carinho pelas companheiras de time também vocês pegam, né? Na hora que tá naquela jogo, nos treinos, vocês acabam criando um laço, né? Sim. É, toda temporada sempre tem alguém que a gente se identifica muito, né? Então, chega a ser triste no final da temporada se a gente vai separar uma da outra, mas a gente entende que faz parte do processo, faz parte da nossa vida também. Um dia a gente está aqui, um dia a gente está do outro lado do mundo, do outro lado do país, né? Algumas param, outras continuam, mas assim, faz parte. Com as pessoas que a gente gosta, é lógico que a gente tenta manter o contato mesmo que a distância. Quando a gente chega na categoria adulta, isso daí acaba sendo um pouquinho mais normal, né? Só que quando a gente é nova, eu normalmente brigava bastante na quadra, principalmente com uma jogadora que na época jogava no São Caetano, que era a Renata Maggioni. Meu, eu brigava direto todo jogo com ela, era eu e ela brigando. A gente era da mesma posição. Então ela era uma pessoa que assim, tinha muita raiva e não queria ver na minha frente. Até o momento que convocadas para a seleção paulista e a gente acabou ficando juntas no mesmo quarto. Nossa, eu liguei para minha mãe, fiquei muito brava. Fiquei muito brava. Falei, mãe, não acredito que eu vou ficar com ela no quarto. Ela falou, ai, Mari, não acredito, porque era eu e a Renata brigando na quadra, minha mãe e a mãe dela brigando fora, discutindo. Era engraçado, mas era aquela briga assim, né, de torcida e tudo mais.
Aí, por fim, a Sim. gente ficando juntas no mesmo quarto. Eu liguei reclamando pra minha mãe. Ela ligou reclamando pra mãe dela. Igualzinho. Aí, por fim, a gente virou super amiga depois. Ela frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dela. Era muito engraçado. Que virada, assim, digamos, né? Uma, digamos assim, e quase inimizade se tornou uma grande amizade e tal. Sim, sim. É porque quando a gente é nova, tudo que acontece dentro de quadra machuca mais a gente. Então, a partir do momento que você ataca uma bola e é bloqueada, que era ela fazia ela e ela gritava na minha cara, a gente sentia muito, né? E era uma mistura de sentimentos ali. Como a gente é nova, não dá pra. Não, tipo, a gente não consegue controlar ainda. Então, era sempre essa troca. Se eu atacava, ela me bloqueava, ela gritava na minha cara. Aí a mesma coisa, ela ia atacar, eu bloqueava, era engraçado. Mas, assim, foi uma coisa que a gente aprendeu, né? Que a, a guerra é ali dentro da quadra, não fora. Sim, o que fica dentro o que acontece em quadra não pode deixar interferir fora, né? Você tem alguma mania antes de entrar em quadra? Mania? Eu acho que Sim. mania não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina. Então, Ah, assim, não me tem a rotina em dia de jogo. Em dia de jogo não tem toda a rotina. Eu tenho toda a minha rotina para mim poder tentar chegar bem no jogo, né? Para não sim. ter interferências de outros fatores. Mas acho que é só isso. Qual que é a sua expectativa em relação a ser convocado novamente para jogar com a seleção? Ah, eu acho que na cidade é um pouco difícil, né? Na minha posição, hoje tem grandes jogadores, assim. é, Nunca devemos dizer nunca, né? Mas, Sim. assim, eu acho que tem que ter o pezinho no chão, saber o patamar que a gente está, o nível. É lógico que a gente sabe que talvez possa alcançar um pouco mais, só que chegar numa seleção brasileira hoje com grandes atletas que nem tem aí, que nem estão surgindo, para minha posição é um pouco difícil, né? Mas nunca diga nunca, tem que acreditar em um sonho. Qual que foi o momento mais difícil da sua carreira? Ai, o momento mais difícil. Sim. Ah, sempre tem, né? Mas pensando recentemente também foi Valinhos. Foi Valinhos, foi um momento muito difícil para mim, de bastante superação e independente de qualquer coisa, acho que passei pelo que tinha que passar, aconteceu tudo que tem que acontecer, mas eu fiz o que tinha que fazer e, independente de qualquer coisa, fico satisfeita. Mas não é fácil, não foi uma coisa fácil. É, não misturar o pessoal com o profissional em algumas coisas que aconteciam. Mas, assim, eu fiquei feliz com a minha atitude. Eu acho que eu fui muito forte, em aguentar algumas coisas. Qual que é a sua opinião sobre o vôlei brasileiro? O que que você acha que ele pode melhorar? O que ele pode melhorar? Eu acho, Sim, hoje, na minha opinião, questão ataque, o Brasil está muito bem servido. Thaís está voltando com tudo. Eu acho que eu nunca vi ela tão bem assim. verdade. Cara, tem a Macris que está crescendo muito. Tem as ponteiras que estão numa regularidade muito grande. Vai ser difícil escolher. Vai ser difícil fazer uma convocação aí. Tem muitas meninas brilhando. Então, Então, oi? então, já falando disso, se você fosse o Zé Roberto, quem que você levaria para Tóquio? Ai, meu Deus. Tá, vamos falar seis. Vamos falar seis, porque 12. Para mim, o time titular seria. Ai, Tandara com Macris, né? Seria Tandara com Macris. Thaísa com Carol Gataz. Sim, E de ponteiras aí, vamos ver Fernanda Garay, que eu acho que não tem como ficar de fora. E verdade. a Jaine, que eu acho que tá voltando com tudo também. Entendi. Então, se você fosse escolher um top 3 de ponteiras, Garay, Jaque e a outra seria você também, então teria que ser um top 4. Então, vamos mais um aí. Garay, Jaqueline
E eu gosto muito da Amandinha pela regularidade dela, ou Priscila Daroit também, ela vem crescendo muito ultimamente, muito, muito. Aí eu fico entre a Amandinha e a Daroit. Tem alguma liga no exterior que você tenha vontade de jogar e que acha que ela é muito boa, assim? Para mim seria Itália ou Polônia. Você acha que eles estão muito à frente do Brasil? Pensando na situação atual do país, sim. Agora eu acho que com tudo que está acontecendo, o Brasil vai dar uma balançada, né, em questão assim, de qualidade técnica, porque muitas meninas do país, né, eu acho que a qualidade daqui do vôlei vai dar uma balançada, mas tem a opção de se recuperar logo para a próxima temporada, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas a qualidade lá de fora também está crescendo bastante, né? Tanto de brasileiro que está indo para fora para poder treinar Sim. e tudo mais. Se você fosse dar um conselho para os jovens atletas, qual seria? Tá firme, toda bronca faz parte, toda tristeza, toda dor aguenta firme, faz parte do crescimento. E com certeza vai ser uma coisa que dá para levar para tua vida. Mari, eu queria te agradecer por essa live, né? Foi um momento muito bom, gostei muito. Espero que você também tenha gostado. Te desejo todo sucesso, que essa temporada seja muito boa para você, que conquiste títulos, né? E que venha a convocação, né, para a seleção. Se Deus quiser, a gente sempre pensa, lógico, no melhor. Sim, Mas assim, fico muito feliz de onde eu cheguei, de tudo que eu alcancei, tudo que eu fiz. Eu tenho certeza que eu tenho muito mais a fazer também. Muito te agradecer muito por esse convite. Muito obrigada a todos que participaram aí, que entraram, que eu vi que muitos amigos, meus parentes entraram. Então, assim, só tenho que agradecer mesmo e obrigada pela oportunidade. obrigada a você. Um beijo. Ina, beijo, Carol.